Era uma vez a Cinderela. Seja muito bem-vinda a esta primeira live da Semana da Mulher Fatal. E que o foco vai ser o quê? Recuperar a sua autoestima e começar a destravar a sua vida. Por quê? A autoestima vai muito além de corpo físico, da parte estética. Então, muito boa noite para quem vai entrando. Hoje vou contar um pouquinho sobre quem. Você conhece a Cinderela? Quem já ouviu falar o conto da Cinderela? Vamos lá. Muito boa noite, Paula. Seja muito bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegar, porque vou contar algo que talvez possa estar acontecendo na sua vida, no seu momento atual, e você não sabe, não está sabendo como lidar. E é muito importante que a gente tenha consciência daqueles desenhos, daqueles contos que a gente via quando era criança, principalmente nós mulheres, porque tudo isso traz um significado, crenças para nossa vida atual, que está acontecendo e a gente às vezes não tem noção disso. Então, por este motivo, depois as pessoas que estiverem assistindo a live, porque eu vou deixar salva só por algumas horinhas esta live, e eu entendo que tem gente que tem inveja. Minha cara, inveja é um sentimento bem complicado de se lidar, porque querendo ou não, em algum momento a gente também demonstra inveja, né? Mesmo sem ser aquela inveja ruim. Uma inveja de querer ser como a pessoa, e tá tudo ok. Mas o que a gente tem que olhar, e eu vou contar pra você hoje, para qualquer pessoa que estiver aqui e que vai assistir depois, é porque a Cinderela, o conto dela é tão impactante e me chamou muita atenção. Eu quero que você pense, você que deve ter visto o desenho, o filme da Cinderela, o que mais te marcou na história dela? Infelizmente as pessoas são ruins, né? Sim, mas sabe de uma coisa, lindona? Todas nós temos aquele lado que um momento da vida aflora esse lado ruinzinho da gente. Por isso que, para começar essa semana da Mulher Fatal, eu achei tão importante, e eu quero primeiro saber, pedir duas coisas para vocês. Se o som tá ok, me respondam aqui nos comentários, porque eu quero saber para mim continuar. E eu quero saber também, pedir para vocês pegar esse aviãozinho aqui do lado e já encaminhar para suas amigas, porque talvez o que eu vou falar aqui hoje pode mudar muita coisa da vida de vocês e dessa amiga que tá precisando. Combinado? Vamos fazer esse combinado? Vamos fazer esse círculo, esse grupo gostoso pra gente conversar hoje no domingo à noite? E claro, eu quero agradecer todas vocês por estarem aqui no domingo à noite comigo pra gente conversar. Não é só eu estar falando aqui. Eu vou trazer conhecimentos que eu tenho através de uma terapeuta de desenvolvimento feminino, mas eu também estou no processo junto com vocês. E vamos conversar aqui, como eu estou vendo que vocês já estão interagindo. Isso é muito bom, muito gostoso. Boa noite, Pietra. Boa noite, Aline. Boa noite, Vanilde. Boa noite, Amanda. Boa noite, todas vocês maravilhosas. E já já vou contar a história da Cinderela. E mais uma história bem interessante. E vou fazer umas perguntinhas para vocês começarem a olhar a vida de vocês e entender se realmente vocês estão sendo uma Cinderelas, a Cinderela na sua vida. Porque eu perguntei aqui, né? O que você acha do filme A Cinderela?
O que você acha? O que você sente quando... A primeira impressão quando você vê o filme. A, a Paula colocou, momento, ela é maltratada. Assim foi a minha vida. Ó, então a Paula já entendeu, deu um clique na Paula. Já fez muito sentido, né? Porque quem é que não assistiu Cinderela? E os filmes da Disney, querendo ou não, eles influenciam muito a nossa infância, principalmente nós meninas, né? Daquela história do príncipe encantado, de um salvador, de algo nesse sentido. E eu vou explicar para vocês que essa é uma grande armadilha, tá bom? Para começar, a Cinderela não é só uma história da Disney. A Disney que tornou ela famosa, naquele jeito, né? Mas teve origem na China, em torno de 860 anos antes de Cristo. Então, olha só. Mas sabe o que é interessante quando eu fui pesquisar a fundo a história da Cinderela? É que todas as versões rodaram o mundo e todas elas trazem uma história de uma menina sofredora que fazia tudo por todos, que não sabia dizer não e, pasmem, ela é tão retratada, tão linda, né? Tão esbelta, mas a autoestima dela, ó, lá embaixo. Então, para vocês verem como a autoestima ela é tão forte para nós mulheres e para os homens também. Mas nós, mulheres, precisamos muito nos sentirmos bem com nós mesmas, não só fisicamente, esteticamente. Boa noite, muito obrigada, gente. Tô bonitona aqui para vocês hoje na nossa primeira live dessa sequência, hein? Desculpa, gente, que eu tô gripada, com dor de garganta. E eu tô aqui com vocês hoje, nessa noite de domingo, agradecendo de novo a presença de vocês. E já compartilhe para suas amigas entrarem aqui para assistir essa live, para conversar junto com a gente, porque eu vou fazer umas perguntinhas chaves. Vocês vão me respondendo, a gente vai conversando, interagindo aqui, ok? Então vamos lá. Então, o que eu coloquei aqui? Já vi que vocês já tiveram um clique aí, algumas já escreveram aqui para mim. Quando fizer sentido o que eu escrevi para vocês, vocês colocam um foguinho aqui nos comentários, combinado? Coloca um foguinho, porque eu sei que aí tá fazendo sentido para vocês e que eu tô nesse caminho, tô no caminho certo, tá fazendo sentido de alguma maneira. Combinado? Coloca o foguinho. Então vamos lá. Essa história da Cinderela, basicamente o que eu vi, né? A questão de que, vamos falar no lado da constelação familiar. Ela teve a ausência da mãe, né? Desculpa. A morte prematura da mãe. Então, assim, ela não teve esse acompanhamento. Um pai ausente e que colocou todas as responsabilidades de criação numa terceira pessoa, que é a madrasta. E aí, ela já vem conturbada dessa história familiar, né? Então, como ela se sente intrusa nessa nova vida, família do pai, ela traz muita questão que ela se sente indefesa, que ela se sacrifica pelos outros, ela faz pelos outros para que eles a aceitem, eles a amem do jeito que ela está fazendo, servindo o outro, servindo a família, né? Então ela é muito visada por isso. E até, digamos, maltratada também, né? É aquela que escuta tudo calada, mas no fundo ela guarda mágoa, ressentimentos e até raiva, tá? Então ela pode estar momentos consumidas na raiva. Porque vamos entender, por que os passarinhos, né, os animaizinhos ajudam ela? Será que não é a natureza instintiva dela, a essência dela refletida nos animais, fazendo o que ela gostaria de fazer e não faz? Então pensem comigo. Olha como essa história vai longe. Olha só. Sinta isso. Se você se sente assim,
Vai me respondendo aqui nos comentários, hein? Vamos lá, vou continuar. E ela fica à espera de um milagre, porque ela acha que ela não tem forças e condições de fazer o que precisa ser feito. Então alguém vai salvá-la da vida terrível dela. E aí está uma grande armadilha. Quantas de vocês, eu me incluo também, nós colocamos a nossa felicidade em outra pessoa? Em outra pessoa, em alguma coisa, né? Ah, eu vou comprar uma roupinha porque para me sentir feliz, e aquela felicidade momentânea. Ah, porque agora eu encontrei um cara e ele vai me fazer feliz. Ah, eu vou ter um filho, uma família, e esse filho vai preencher o meu vazio e o meu amor. Olha só como é perigoso isso. Olha a responsabilidade que a gente está colocando na outra pessoa, numa coisa. Mas na verdade, isso precisa vir aqui, ó, de dentro da gente. E aí eu pergunto para vocês, e por favor me respondam sinceramente. Você se sente assim? Com essas características que eu falei, com essas situações? Pensa assim, sabe? Do fundo do coração. E fala para mim. Você se identifica com a Cinderela? Por que você sente que essa história dela tem detalhes que parece que está acontecendo na sua vida? Você sente isso? Você vê? E sabe qual é? Esse vírus é contagioso que eu vou contar para vocês. Ele é danado, mulheres, principalmente para nós mulheres, danado. Sabe qual é o vírus? Qual é o problema que ele é? Estão colocando sim aqui para mim, né? É a síndrome da faz de tudo e a qualquer custo. Ah, essa pega a gente e fica. E se a gente não se der conta, vai se embolando nessa síndrome, vai ficando cada vez mais enrolado e mais doente dentro dessa síndrome, que é o que eu chamo daquelas boazinhas. Mulheres, nós podemos ser boas, não boazinhas. Eu já vou te explicar por quê e como você pode fazer isso. Então se liga aqui comigo. Por quê? Muitas vezes na nossa infância e até adolescência, não tinha aquela questão se a gente não obedecesse, se a gente não fazia aquilo que o pai e a mãe quisessem, se a gente não, né, não entrasse na linha, a gente não era reprimida, castigada, e a gente não ganhava tal coisa, era limitado. No momento eu me sinto uma verdadeira Cinderela. Pois é. E aí, quando a gente é lá criança, a gente quer ser a Cinderela, porque ela sofre, mas ela é feliz no final. Porque ela encontra o príncipe. Essa não é a vida real. Não é assim que acontece. Posso garantir para vocês, tá bom? Então vamos lá. E aí, essa questão de a gente também não querer, às vezes viu o pai e a mãe trabalhando muito, tendo muitas questões para lidar, muitos irmãos, filhos, pais, que no meu caso, meus pais estavam separando, eu era a irmã mais velha. Então, assim, sentia que se eu desse mais trabalho para os meus pais, era muito ruim. Então, de certa forma, eu tentei ser autossuficiente. Fazer com que eu não desse mais trabalho. E talvez você passou por isso. Separação de pais, um pai ou uma mãe doente, né? Que o outro teve que assumir a responsabilidade. E você teve que muitas vezes se virar sozinha, né? Lá desde pequenininha. Então, olha, já são 2 fatores que mexem com essa questão. E, eu dou conta, eu faço, mas você fazia por você e você já estava começando a fazer para os outros, para os seus pais, para não dar problema para eles. Então, olha só como isso é profundo, né? E a gente acha que é uma coisa superficial, mas vai muito além. E aí,
Muitas vezes você se sentia sozinha, né? Não sabia como lidar com aquela situação. Imagina, criança, adolescente se desenvolvendo, se descobrindo e não poder ter atenção da mãe ou do pai para poder conversar e entender tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tendo que amadurecer dessa forma tão bruta, né? Tão precoce. E aí, eu vou dar mais uns sintomas de como se comporta faz de tudo. Então, para você perceber, a Cinderela, ela tá relacionada com a síndrome daquela da boazinha, da faz de tudo e a qualquer custo. Então, se você, não, agora mesmo, se você tá nessa situação, olha, eu sugiro que você, depois que acabar essa live, você vai lá no link da minha bio, você entra no meu grupo de WhatsApp gratuito, é o grupo VIP, que lá eu vou interagir bastante com vocês, né? Vou dar conteúdo exclusivo pra gente começar a olhar essas questões aí, tá? É um passo a passo. E eu tô fazendo junto porque é sempre bom, né? A gente passar, porque vocês acham que eu não caio nessa? Eu também às vezes estou com essa síndrome da faz de tudo e a qualquer custo. E eu também às vezes espero, né? Ai, a Cinderela que venha uma solução. Não. É arregaçar as mangas e a gente começar a fazer. Mas saiba que você não está sozinha. Eu estou aqui para te ajudar porque eu já trilhei esse caminho e estou trilhando de novo. E assim a gente continua. Então vamos lá. Os comportamentos da síndrome da faz de tudo. Se você. Vamos ver se você foi picada por essa síndrome. Olha só. Quer suprir as expectativas que as pessoas têm de você. Então, assim, você sempre quer dar mais, 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 porque você nunca acha que tá o suficiente ou que tá bom o suficiente o que você entrega pra pessoa. E aí, como é que tá? Dá check nessa? Ó, eu já levanto a mão aqui que eu me incluo nessa. Vamos lá. Anula a própria voz porque teme que a sua opinião afaste as pessoas. Então você tem medo de falar alguma coisa achando que as pessoas vão achar que ela é chata, que ela é egoísta, que ela não entende. Aquelas coisas todas. Isso acontece com você? Eu. Vamos lá. Vamos ser sinceros aqui, hein? Vamos abrir o jogo. Você se obriga a ser leal com todo mundo, mesmo quando a pessoa não merece? Sabe, quando você já leva tanta porrada daquela pessoa, já fez de tudo, né? Ai, namastê, gratidão, gente. Eu pratico o Ho'oponopono, eu sei que o amor, ele é universal, nós somos feitos de amor e tal. Mas a gente tá numa experiência aqui, carnal, corpo, que a gente precisa aprender muitas coisas a lidar com esses sentimentos. Agora, você tomar porrada o tempo inteiro da pessoa e ainda ficar agradando o tempo inteiro, cara, olha, é verdade, é chato, é um saco, né? Se sentir presa, amarrada a isso. E a pessoa não merece, parece que quanto mais você faz pra ela, mais ela te desvaloriza. É ou não é? Levanta a mão aqui também. É isso aí, mulherada. Vamos levantando a mão aí, ó. Levanta a mão. Quarto, não consegue dizer não. E diz sim para praticamente tudo que for para agradar alguém. Ah, essa eu tenho trabalhado muito ultimamente. E sabe por quê? Porque se eu digo não, eu me sinto culpada ainda depois. Olha só que coisa, né? Me sinto culpada por ter dito não, porque eu não queria. Ou fico dando mil e uma justificativas. Hoje eu me peguei fazendo isso. Eu vi, tá, mas por que eu precisei dar um monte de justificativa? Se eu tô doente, se eu tinha live, tava preparando conteúdo para as minhas mulheres poderosas, maravilhosas. E eu não queria. E por quê, né? Então eu me incluo nisso, eu passei por isso hoje, depois eu fiquei, opa,
Pera aí, como assim? Não. Ok, não. Com muito respeito. Mas se você não consegue dizer um não assim de cara, eu sugiro que você diga um não. é, não posso, não tenho tempo, ou estou ocupada, sabe? De uma forma que o seu não comece a ser assim, para que você não se sinta culpada. Porque também dizer não e depois vir a culpa é pior, né? Então, começa a preparar isso. O não, ele vai com as pequenas coisinhas, tá? Depois, desculpa. Depois a gente vai aprimorando ele quando a gente pratica. Vamos lá. Vive na corda bamba, imaginando que a qualquer erro vai ser abandonada. Isso eu passei muito, tá? Muito na minha adolescência. Por quê? Eu achava que até hoje às vezes acontece em algum momento, né? Que se eu não fizer isso ou se eu não fazer direito, a pessoa não vai mais gostar de mim. Ela não vai me aceitar do jeito que eu sou de verdade. E aí? Você já passou por isso, tá passando por isso? Parece que você tá realmente nessa corda bamba, né? Com a marionete assim, fazendo tudo de uma forma para não se indispor com a pessoa que você gosta, porque você quer que ela continue com você, que ela goste de você. Você não quer se sentir excluída, você quer se sentir amada. E a última, sofre calada por não conseguir realizar o que a sua intuição, o que a sua voz interna pede. Essa eu me incluo também, porque eu ando com uma intuição danada de forte, tá? E se eu faço ao contrário que a minha intuição tá pedindo, eu disse, putz, por que eu não fiz, né? Não segui minha intuição, a minha essência. E aí você vai sentir que conforme você vai se conectando com você, consigo mesma, mais forte sua intuição vai vindo. E assim, ó, siga sua intuição, porque nós mulheres, a gente tem uma conexão muito grande. Não é um assunto de live, tá? Mas ontem mesmo, ontem à noite, eu estava no history, né? Eu e meu companheiro, a gente estava vendo lá fatos inexplicáveis, enfim. E aí eu vi uma luz, né? Acima dos prédios, mais distante. Eu disse pra ele, nossa, um avião, como ele tá pertinho dos prédios, né? E aí ele disse pra mim, é um avião, e olha, tá vindo pra cá, tá dando a volta. Gente, agora há pouco saiu a notícia, você pode ir lá conferir. No Santa Catarina em fotos, tá? Depois que acabar essa live. Eu vou postar nos meus stories. Que era lá da torre de controle, um piloto pediu para a torre de controle verificar se era um avião que estava descendo. Mas não, pasmem, era um OVNI. E na minha intuição eu olhei, isso aí não é avião, mas eu não quis falar, né? Porque ele não acredita muito ainda. E eu pensei, não, e era. Então, para vocês verem como as coisas, não sei se vocês acreditam ou não, cada um, né? Pensa o que quer. Mas para vocês verem como a intuição da gente é forte. Quanto mais a gente vai se permitindo isso, mais vai canalizando, mais vai sentindo as coisas, que elas acontecem antes. Essa intuição vem antes do que vai acontecer. Já passei. Hoje, vou me aceitar do jeito que sou, caio fora. Exatamente. Eu acho que nós temos muita dificuldade de mostrar realmente quem a gente é, né? Porque a gente tem medo e foi colocado isso muito. Por isso que eu falei da Cinderela, né? Daquela coisa, faça tudo, se comporte bem, bonitinho, porque você vai ter uma recompensa no final. É um príncipe encantado, é uma vida felizes para sempre. Mas a gente sabe que isso não é real, né? E os teus pais, os meus pais, nos educaram da maneira que eles aprenderam com os pais deles. E era a melhor forma, né? Então, não é que a gente tem que passar a mão na cabeça dos filhos, não é. Mas a gente tem que saber equilibrar as coisas, porque
tudo que a gente fala e faz lá na nossa infância vai repercutir lá na frente, no futuro. E é isso, basicamente, e eu vi que vocês estão se identificando muito com isso, né? Com essa questão de que sempre a gente tem que parecer uma coisa que não é. E isso cansa, gente. Isso cansa muito. Porque vem essa questão do amor obediência, do amor castração. Quem nunca já teve num relacionamento em que era podada de tudo, mas parece que aquilo era viciante, né? E a gente obedecia, obedecia, falava sim, amém. Mas por que, né? Se eu não sou assim, eu penso diferente, por que, que eu não posso falar quem eu sou, o que eu quero, e juntos a gente chegar ao meio termo? E não se sinta culpada se você já passou ou está passando por isso. Isso é muito comum, porque a gente busca uma referência de amor que a gente foi ensinado lá atrás. Com esse amor, ele só vai me amar se eu obedecer, fazer tudo o que ele quer. Ele só vai me amar se eu largar tudo, abdicar de tudo de mim, da minha vida e ficar em prol dele, servir ele. Nananina, não. As coisas não funcionam assim. E aí a gente vê que essa coisa é doentia, isso faz muito mal, porque você vai se podando de um jeito que depois você nem sabe mais quem você é, você não sabe o que quer, você não tem planos, você fica só em função do que o outro quer pra você. Então isso é uma grande armadilha, principalmente nos relacionamentos, ok? E, gente, aquela questão de buscar, mulheres, aquela questão de buscar perfeição, né? De não querer mostrar o seu lado ruim, o seu lado sombra. Isso é uma coisa que está caindo por terra. A gente está vendo cada vez mais as pessoas se trancando, né? Não querendo mostrar o que são, mas chega uma hora elas explodem. Por que vocês acham que tem pessoas com muita ansiedade, com depressão, com bipolaridade, esquizofrenia? É todas essas doenças que acometem a nossa essência de pessoa, de humano, de mulher. A gente deixa muito do que a gente almeja pra gente nas nossas vidas em prol do que os outros querem, do que a sociedade espera da gente. Isso é muito complicado, tá? Então, prestem atenção. Então, eu vou contar um segredinho pra vocês. Você está livre para ser você. Vou repetir. Você está livre para ser você. Mais uma vez para internalizar bem. Você é livre para ser você. Ok? Então, continuando aqui, porque eu tô aqui num scriptzinho para não me perder, porque eu falo demais, né? Mesmo com a garganta aqui, eu falo demais. Entenda que se você começa a se anular para se sentir amada, fazer tudo que o outro quer, atender as necessidades dele o tempo inteiro, sendo aquela, faz de tudo e a qualquer custo, se você ser essa, principalmente nos relacionamentos, como eu estava falando, no fundo, você não consegue o amor. Não é um amor. É aquelas relações superficiais, porque você não consegue se aprofundar, porque você não consegue mostrar quem você é. Relacionamento feliz para sempre não existe. Não existe. Homem perfeito não existe. Nós somos imperfeitas. Estamos aqui o tempo inteiro com as nossas questões. E aí, como é que você vai dar um amor para alguém, né? Atrair alguém bacana para sua vida se você não tá legal, se você não se respeita, se você não sabe quem você é e o que você quer para sua vida? E aí? Aí vem o famoso dedo podre, que é aquela pessoa que vai te atrair sentimentos, situações, justamente porque a vida tá dizendo, olha para isso aqui, ó. Essa pessoa tá aflorando isso porque você tem que olhar. Você tem que ver isso aqui.
E aí eu vou contar uma história para vocês. Estão preparadas para essa história? Essa história é Uma Garota de Sorte. É um filme que eu até indiquei nos stories do Netflix, tá? Eu vi. E é assim, no mínimo esse filme te deixa desconfortável. Por quê? Porque ele mexe muito com a gente. Aquela sensação de que a gente se sente uma marionete na nossa vida. A gente não tem controle de nada. Por quê? Porque a Anne, ela é uma mulher que tá noiva, a carreira dela tá indo bem, né? Está com um cara que parece ser perfeito, que tem dinheiro, que dá tudo pra ela. Então ela se sente vista agora pela sociedade e aceita, digamos assim, né? Então, qualquer pessoa que se aproxima dela, ela pensa uma coisa, mas ela faz e fala outra. Olha só, 3 atitudes diferentes. E aí ela parece uma mulher perfeita, tranquila, serena, equilibrada. Nossa, aquela mulher te dá inveja. Só que o que acontece? Antes, perto, umas 6 semanas de vir o casamento, né? De ter o casamento, o dia, ela pensou que isso seria suficiente para a vida dela, né? Que essa é uma vida perfeita e estava tudo ok. Até porque esse noivo era o último item da vida perfeita na lista dela. Mas o que acontece? Vem as questões do passado dela, que trazem muita dor. Mas ela nunca olhou para aquilo. Tá lá embaixo do tapete. E ela achou que estava tudo bem se manter equilibrada e fingir que nunca tinha acontecido. A ausência do pai na vida dela. Uma mãe que cobrava e exigia muito dela. Porque o quê? Aquela mãe colocou as expectativas que ela não teve na vida da filha. Então foi muita exigência, muita cobrança. Ela não tinha autoestima. Ela ia copiando os outros porque ela não tinha personalidade dela. E aí, ela achou que, passei por tudo isso, essas dificuldades, deu um desconforto, mas ela pensava assim, não, mas eu sou uma garota de sorte, né? Tá tudo saindo conforme planejado, que eu planejei lá de adolescente, quando eu passei por aquilo tudo traumático, eu jurei para mim mesma que eu ia ser assim e eu estou sendo. Mas acontece que ela não esperava que quanto mais ela sufocava aquela dor e aqueles fatos que aconteceram lá atrás na vida dela, mais ela se perdia e fazia o que os outros esperavam dela. Mas no fundo, o corpo dela reagia ao contrário, mas ela fazia o que os outros esperavam dela. E aí, com tudo isso acontecendo, ela começou a sentir um vazio, uma tristeza, uma raiva da vida dela mesma, por não ter as atitudes, por ela pensar, mas não ter a atitude de fazer aquilo que ela tanto gostaria. Mas, imagina, ela tinha que mostrar que ela era forte e perfeita, porque era isso que todo mundo esperava dela. Ela achava que era isso que as pessoas iam respeitar e olhar ela com os outros olhos. Só que ela estava pagando um preço muito caro por isso. E chegou um ponto que a vida trouxe para ela as questões do passado. E aí ela não teve mais como escapar. E sabe o que ela precisou fazer? Ela precisou olhar as feridas dela do passado e ressignificar tudo. Olhar de frente mesmo para a dor dela, para tudo que fizeram com ela, para tudo que negligenciaram para ela. Ela teve que olhar. Sim, minha vida foi assim. Ela precisou recuperar a autoestima dela e a autoconfiança e entender que isso estava tudo dentro dela. Entendeu que ela ia enlouquecer e ela estava se automutilando. Pensando, né, como eu falei, pensando uma coisa,
fazendo outra e falando fazendo outra coisa ainda. Olha só que louco. Ela estava pirando, enlouquecendo. Porque ela tinha medo de mostrar quem realmente ela era e que as pessoas não iam gostar, iam desaprovar ela, que ela não ia ser mais amada, que ela não ia ser mais vista. E o que aconteceu também? Ela teve que aprender a lidar com a cobrança das pessoas sobre o que desejavam que ela fosse, porque criaram muita expectativa em cima dela. A mãe dela foi a primeira, né? Criou muita expectativa do que ela realmente tinha que fazer, se comportar, mas aí ela entendeu que ela tinha que se libertar, olhar as questões mais difíceis e aceitar ela do jeito que ela era, imperfeita. Entendeu que parecer forte e perfeita e equilibrada, né, que não perde controle nunca, isso era uma balela, era só uma forma dela se camuflar, de se proteger do mundo e das pessoas, para não revelar os sentimentos, a essência dela, mesmo estando totalmente ferida, se sentindo sozinha e perdida. E aí, por esse motivo, que ela, né, teve algumas pessoas ali, se você ver o filme, já viu, parecem mulheres, e olha que isso é interessante, parecem mulheres que dizem coisas chaves para ela, que ela começa a entender que essa não era ela, que não era a vida que ela queria. E aí dá toda uma reviravolta na vida dela. E é uma reviravolta boa. Porque no início a gente tem que abrir mão de algumas coisas, alguns sentimentos, algumas pessoas, algumas posturas. E dói, né? A gente está tão acostumado com aquilo, sair da zona do conforto é complicado. Mas pode ter certeza que é libertador. Então, a história da Anne, ou melhor, Tiffany, que era o nome verdadeiro dela, né? Faz sentido para você? E aí, talvez você esteja se sentindo sozinha, na escuridão, sem saber para onde correr, o que fazer da sua vida, tá com medo de falar tudo realmente o que você pensa, o que você sente, não sabe o que fazer, por onde começar, porque é muita coisa, né? Eu acho que assim, esses minutos de live de alguma forma faz a gente pensar. Eu falo aqui pra vocês, eu começo a pensar na minha vida, né, nas coisas que aconteceram, que eu fiz. E tá tudo bem. Esse é o primeiro passo. Mas eu quero te fazer um convite bem especial. De participar gratuitamente dessa semana, primeira semana da Mulher Fatal, né? Que é onde que nós vamos juntas olhar as nossas questões e começar a recuperar essa autoestima da gente. Que eu sempre falo, não é só corpo, não é só o que você vê. Isso aqui que você vê é consequência disso aqui, ó, do que você sente, do que você pensa, do que você fala e do que você faz na sua vida. E começar a destravar, recuperar essa tua essência feminina, porque o nosso lado feminino foi deixado de lado, né? A gente teve que mostrar força. Em muitos momentos a gente só queria se sentir protegida, né? Acolhida. E é isso. O que vocês sentiram deste momento da Cinderela, da síndrome da faz de tudo e a qualquer custo? E eu quero que você participe lá. Você vai ser muito bem-vinda. Convide as suas amigas. Terminando essa live, clica lá no link da bio e entra lá. Vamos lá? Vamos participar? Gostou dessa ideia? Vai entrar lá no grupo, porque lá vai ter muito conteúdo gratuito, tá? Vai ter interação minha pra gente poder conversar mais a fundo. Porque acabando essas 9 lives, eu vou ter uma outra surpresa bem bacana para vocês e também vai ser gratuita, mas tem que estar lá no grupo. Só quem tiver lá vai ter acesso. E amanhã vamos ter mais uma live.
Desculpa, gente. Verdadeiro, mostrar muito como a gente é. Exatamente. Digam pra mim o que fez sentido dessa live pra vocês hoje. Qual é a palavra-chave? Qual é o clique que deu pra vocês nessa live aqui? Eu quero saber. E quero aproveitar para encerrar, né? Enquanto vocês estão escrevendo aqui para mim, qual foi a impressão, o que vocês sentiram dessa live? E digam para mim. E aí eu vou terminar com uma frase bem interessante. Eu quero que vocês internalizem isso para vocês, ok? Vamos lá? Não traia a si mesma tentando agradar o outro. As outras pessoas da relação também podem provar o seu amor. Inclusive, você falar o que sente de verdade vai dar a oportunidade do outro crescer. Não se sacrifique. Entende? Então, muitas vezes a gente não quer desagradar, mas a gente não fala e aquilo vai acumulando e vai doendo e depois fica uma situação insustentável e aí a gente não consegue mais reverter. E o outro também não sabe, porque você também não falou. E aí? Muitos relacionamentos terminam por isso. Porque a gente, não vou falar, mas não traia a si mesmo. Não se sacrifique. Não seja grossa, estúpida, não tô falando isso, não brigue. Mas fale com o seu tom feminino, com o seu jeito feminino de ser que você tem. Vamos treinar isso? Vamos começar a dizer o não de uma maneira mais feminina, dizer o que a gente sente desse nosso jeito. Descobrimento interno. Que bom, Grazi. É isso aí. É esse o processo, o descobrimento interno, o desenvolver esse feminino. Por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Porque eu trilhei esse caminho sozinha. E aí, pensei, eu preciso, né? Eu sinto o meu propósito, o meu servir neste mundo é ajudar vocês. As mulheres que passarem pelo meu caminho. Se de alguma forma eu puder contribuir ou impactar de alguma maneira, para mim é muito incrível. Porque eu passei por isso e eu estive sozinha e eu não entendia. Mas agora você tem acesso a mim, a um grupo gratuito que juntas nós vamos começar a olhar para tudo isso, para a gente, para essa autoestima, o amor próprio, o autocuidado, a autoconfiança, o autoconhecimento, a autotransformação. E começar a realmente fazer um movimento que a gente precisa para as nossas vidas. Combinado? Então, eu quero vocês lá no grupo, tá? E daqui a pouco eu vou colocar um exercíciozinho. Vou colocar um áudio lá, um conteúdo. E conforme forem respondendo lá, eu vou respondendo vocês também. A gente vai interagindo. Então, espero vocês lá. E amanhã, neste mesmo horário, estamos aqui. Daqui a pouco eu coloco, amanhã de manhã eu coloco o conteúdo da live. Mas se preparem que eu vou mexer muito, chacoalhar muito vocês. Mas vai ser por um bom motivo. Tenho certeza disso. Tá certo? Minhas poderosas, gratidão por estarem aqui essa noite de domingo. Foi muito bom. Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês e para quem assistir depois. Porque isso é só o começo. Vamos juntas. Juntas somos mais fortes, hein? Um beijo, um ótimo finalzinho de domingo à noite. E a gente se vê, hein? Amanhã às 20 horas. Já chama as amigas, porque amanhã tem muita coisa também, hein? Tchau, tchau. Beijo.